Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 27, a partir do verso 11 até o verso 16, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Irmãos, vamos orar, pedir a bênção de Deus mais uma vez, para que Deus nos ajude na compreensão das Escrituras, da palavra do Senhor. Vamos orar. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela bênção de poder mais uma vez ministrar a tua palavra como ministro do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Queremos te agradecer esta oportunidade que o Senhor nos concede de convida, poder trazer vida eterna através da pessoa de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por amor de Jesus te peço. Amém. Meus irmãos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem referência a uma figura por nome Barrabás, que era um criminoso, uma figura misteriosa, que surge em conexão com o julgamento do nosso Salvador Jesus Cristo. A tradição a seu respeito, a respeito de Barrabás, é reticente. Prisioneiro, ele aguardava a sua execução. Pilatos, desejando libertar Jesus, talvez influenciado pela palavra de sua esposa, que na noite anterior ela havia tido um sonho com a pessoa de Jesus e que neste sonho ele era inocente. Ele, certamente por causa desta palavra, Pilatos sugere uma escolha entre os dois. Vocês querem Jesus ou Barrabás? Pergunta ele à multidão, uma multidão que gritava desvairadamente: solta Barrabás. Meus irmãos, naquela tarde da Páscoa, 3 ladrões estavam certamente do mesmo grupo, deveriam ser crucificados: Dimas, Gestas e Barrabás. Barrabás é liberto no último instante, Jesus é crucificado em seu lugar. Aqui, nesse texto, nós encontramos a mais perfeita ilustração do princípio da substituição segundo as Escrituras. A história de Barrabás é a história da salvação por meio da morte de Jesus Cristo. Seu nome, Bar-Aba, significa filho do Pai. Como ele, todos nós, filhos do pai Adão, somos culpados de rebelião e de sedição contra Deus, ladrões de sua glória, assassinos de nós mesmos e dos outros, prisioneiros do pecado, do corredor da morte. Barrabás apenas aguardava a sua execução. Ele deve ter olhado para as palmas de suas mãos, imaginando como seria a dor dos cravos, rasgando a sua carne, dilacerando a cartilagem e os ossos. Ouviu então o sinistro barulho da chave abrindo a pesada porta de ferro.
escutou os passos dos guardas e ele deve ter imaginado: chegou a minha hora. Sua cabeça estava pesada, certamente, e muito confusa naquela ocasião. Parecia até ouvir seu grito pela enorme multidão. Ainda não sabia exatamente o que de fato estava naquele momento acontecendo. Abismado, ele recebeu uma sentença: pode ir para casa, você está liberto, você está livre. Isto é substituição. Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar na cruz. Ele foi feito pecado para que sejamos feitos justiça de Deus. Mas, para concluir esta mensagem, eu pergunto: qual é a razão para uma escolha tão contundente para libertar um assassino e crucificar o inocente, Jesus? Os líderes religiosos daquele tempo sabiam muito bem que poderiam prender Barrabás. Eles poderiam prendê-lo novamente se assim achassem necessário. Mas como prender e silenciar alguém como Jesus Cristo? Por que o Evangelho é tão rechaçado no mundo inteiro, irmãos? É porque os homens não querem ouvir a verdade de Deus. Como parar um homem que, sem qualquer arma, representava um perigo revolucionário para os judeus, capaz de subverter o judaísmo e todo o Império Romano? O que fariam com alguém cujas armas eram as suas novas ideias sobre Deus e sobre as pessoas, capazes de explodir as velhas categorias religiosas de então? Barrabás poderia explorar os seus conterrâneos. Era um ladrão, era um assassino, mas ele não ameaçava governar a vida de ninguém. Jesus, através do amor, governa os nossos corações e nos leva às mansões celestiais. Por outro lado, Jesus apresentou um reino diferente do reino dos demais. Ele dizia: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é governado de dentro para fora e não de fora para dentro, sem imposição, sem animosidade, conduz a uma lealdade superior à vida e à morte. O nosso Salvador disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não diz vai, ele diz vem, porque ninguém pode chegar ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso sem passar pela pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Os dois maiores eventos de toda a história da humanidade são a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso, nesta data tão significativa para nós cristãos, devemos comemorar e agradecer a Deus com muita gratidão no nosso coração. O mundo grita pedindo Barrabás. Nós cristãos dizemos: Cristo é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador. Que Deus nos ajude a compreender esta palavra tão maravilhosa, tão gloriosa, que assustou Pilatos. O que é verdade? O que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for
por mim. Que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe. Amém.